O Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa completa 80 anos. Uma trajetória repleta de importantes conquistas para a sociedade agrícola. Grande parte das tecnologias aplicadas à agricultura brasileira nasceu aqui. O departamento foi criado em 21 de janeiro de 1927 como parte da proposta do presidente da República, Arthur Bernardes, de fundar em Viçosa um centro de estudo e pesquisa voltado para as ciências agrárias. Esta instituição recebeu o nome de ESAV, Escola Superior de Agricultura e Veterinária. O início das atividades aconteceu em 1929, com aulas de noções de agrimensura para a primeira turma do curso médio. O departamento era responsável pelo ensino de matemática e das disciplinas da engenharia rural, como construções, hidráulica e máquinas agrícolas. Administrava também as seções de construção, instalação e terraplenagem e ainda oficinas de carpintaria, ferrovia e selaria. Em 1931, aconteceu a fusão com o Departamento de Matemática e passou a ser chamado Departamento de Engenharia Rural e Matemática. Em 1937, é rebatizado mais uma vez com o nome original. Um dos professores que se destacou nessa época foi Alberto Dacker. Em 1945, começamos a lecionar em Viçosa o curso de hidráulica agrícola. E Viçosa foi contemplada nesse período, um pouco antes, com um diretor americano que passou por Viçosa, John B. Griffin, que ele conseguiu instituir através do Estado uma bolsa para mandar todo ano professores para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, para estudarem lá. Os primeiros professores a terem oportunidade de se qualificar fora do Brasil foram os da área de genética. Já em 1950, o professor Alberto Dacker vai para os Estados Unidos, onde recebe o título Master of Science de Engenharia Agrícola. Então eu tirei o curso lá e fiquei entusiasmado também, voltei e fiz vários trabalhos de irrigação, inclusive me dediquei muito, fiquei 14 anos escrevendo 3 livros sobre irrigação e drenagem, um sobre hidráulica agrícola, quer dizer, o outro captação, elevação, melhoramento da água, e outro principalmente sobre irrigação e drenagem. Esses livros foram pioneiros, porque no Brasil não havia livro nenhum escrito ainda sobre o tema. Com a aposentadoria do professor Alberto Dacker, quem o substituiu foi o professor Paulo Afonso Ferreira, idealizador do Laboratório de Hidráulica. Sempre tive em mente que para lecionar disciplinas relacionadas à engenharia, a parte prática é imprescindível. Quer dizer, não adianta o engenheiro ter um grande conhecimento em fundamentos, em teoria, se ele não sabe a parte prática. E esse foi o ponto principal para a ideia do laboratório de hidráulica. Para a execução do projeto, Paulo Afonso e o professor de física e engenheiro Elias Schecker se basearam nas instalações de um dos principais laboratórios do país, na Politécnica de São Paulo. A conclusão do laboratório de hidráulica, na década de 60, foi o que alavancou o desenvolvimento da área na instituição. E daí foi uma semente que germinou, vieram em seguida os professores Salacia Bernardo, acredito que em 69, e no início de 70 o professor Branot Torres Loureiro, e isso permitiu exatamente nós fazermos um rodízio para treinamento em nível de doutorado nos Estados Unidos, enquanto um ficava aqui cuidando da pesquisa e da parte didática, treinamento. Em 65, um decreto modificou o nome do departamento para Instituto de Engenharia Rural, 17 anos depois que a ESAV passou a ser conhecida como URENG, Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Neste mesmo ano, o Instituto se dedicou ao ensino de disciplinas como meteorologia, topografia, hidráulica, mecanização agrícola e construções rurais. Ainda na década de 60, foi criada a primeira estação experimental de conservação do solo da América do Sul, por iniciativa do professor João Quintiliano de Avelar Marques. Na mesma época, aconteceu um dos fatos mais marcantes na história do departamento, o pioneirismo em aeração na armazenagem de grãos no Brasil.
projeto de iniciativa dos professores Paulo Mário Del Giudice e Tetuara. No final de 1950, mais exato 1959, o professor Paulo Mário Del Giudice, professor do Departamento de Engenharia Agrícola, na época Instituto de Engenharia Rural, foi um dos pioneiros no Brasil em especializar-se com pós-graduação nos Estados Unidos sobre a área de armazenagem, secagem e produtos agrícolas. E daí, trabalhando com alguns cursos, treinamento, veio também, na época, estava o convênio entre a Universidade de Purdue, com a Universidade, na época, Rural do Estado de Minas Gerais, veio também o professor John Foley. Eles começaram a trabalhar nessa área, no departamento, com uma área completamente nova. Os experimentos mostraram que se podia armazenar com aeração feijão preto brasileiro por um período de 3 anos. Os professores Del Giudice e Ara montaram uma bateria de silos metálicos para armazenagem de grãos no terreno do Instituto. Já nessa época, o Ministério da Agricultura estava preocupado com a armazenagem no país e havia um dossiê provando que silos metálicos no Brasil não funcionavam. Nós conseguimos doação desses mesmos silos para a Viçosa, montamos os silos e testamos. E mostramos ao Ministério dizendo que isso funciona, só depende da tecnologia. A URENG passou a ser de responsabilidade do governo federal no ano de 1969, transformando-se em Universidade Federal de Viçosa. Com isso, o Instituto recebeu o atual nome de Departamento de Engenharia Agrícola. O programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola teve início em 1970 com a criação do mestrado em Engenharia Agrícola. A sua primeira dissertação foi defendida no dia 4 de agosto de 1972 pelo professor José Borges Pinheiro Filho, cujo título foi Estudo da Curva de Secagem do Cacau, e a orientação foi do professor Mário Del Giudice. Já o doutorado foi criado em 1989 e a sua primeira tese foi defendida em 15 de outubro de 1992 pelo estudante Cícero Lopes da Silva, intitulada Modelagem da Precipitação Efetiva para a Cultura do Milho. A orientação desse trabalho foi do professor Márcio Mota Ramos. Em 1974, foi criado o curso de graduação, sendo que a primeira turma se formou 4 anos depois. O presidente da República, Ernesto Geisel, nomeou no ano de 1978 o professor Paulo Mário Del Giudice como reitor da universidade. Entre as principais obras realizadas por ele se destacam o Agros, Instituto UFV de Seguridade Social, a Funarb, Fundação Arthur Bernardes, e Centreinar, Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem. O reitor também foi responsável pela organização e execução do primeiro curso no Brasil sobre secagem, armazenagem de grãos e fabricação de ração em nível internacional. O curso de Engenharia Agrícola foi reconhecido em 1980 e regulamentado 6 anos depois pelo CONFIA, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Em 1981 foi criado o Programa de Mestrado em Meteorologia. Em 89, o Doutorado em Engenharia Agrícola, que oferecia treinamento na área de irrigação e drenagem. E em 2002, Doutorado em Meteorologia Agrícola. Em 1995, o doutorado em Engenharia Agrícola passou a ser oferecido na área de armazenamento e processamento de produtos agrícolas. 3 áreas de conhecimento: construções rurais e ambiência, energia na agricultura e mecanização agrícola foram oferecidas a partir de 1998. Um ano depois, o curso sofreu reformulação curricular, passando a se chamar Engenharia Agrícola e Ambiental. Como instituto e departamento, a engenharia agrícola ganhou status de importância e referência científica na instituição em seus vários momentos, enquanto escola, universidade rural e universidade federal.
A engenharia agrícola, além de ser base para os cursos de física, matemática, agrimensura e engenharia elétrica, desenvolveu a produção na área de ciências agrárias, contribuindo com a racionalização no uso de recursos de armazenagem, hídricos, energéticos e de máquinas. Hoje o DEA é referência internacional com profissionais reconhecidos, inclusive no exterior, como grandes autoridades em vários setores agrícolas. Conta com um corpo docente de 35 professores, sendo 34 doutores e 21 de formação internacional, distribuídos pelas suas áreas específicas de atuação: recursos hídricos e ambientais, construções rurais e ambiência, armazenamento e processamento de produtos agrícolas, meteorologia, mecanização agrícola e energia na agricultura. O departamento é líder nas atividades de pesquisa e um dos que tem mais projetos registrados na Fundação Arthur Bernardes. Números que refletem a qualidade e os bons resultados. Até 2006, foram diplomados mais de 400 estudantes de engenharia agrícola e 50 de engenharia agrícola e ambiental. 575 dissertações de mestrado e 151 teses de doutorado foram defendidas nos 2 programas de pós-graduação do departamento. Os números apresentados pelo departamento ao longo de sua história nos mostram que o departamento soube com muita competência atender às demandas da graduação, formando estudantes altamente qualificados que hoje atendem o Brasil nos mais diversos setores ligados principalmente à agricultura. O departamento também forma pesquisadores que estão aí atendendo a ciência nacional tanto no Brasil quanto no exterior, fazendo assim com que nós possamos dar passos adiante nessa área tão importante para a economia brasileira, que é a agricultura. Da mesma forma, a grande geração de pesquisas pelo seu corpo docente nos mostra que realmente, nesses 80 anos, o departamento é algo que a todos nós que fazemos parte dessa história nos enche de orgulho. Enfim, o departamento nos mostra como se deve fazer ensino, pesquisa e extensão com competência, com qualidade e, ao mesmo tempo, estando integrado definitivamente à história da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, o DEA ocupa uma ampla área de mais de 10 mil metros quadrados, que inclui gabinetes para docentes, 5 laboratórios, salas de aula e instalação para apoio administrativo, além de áreas de campo para desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e atividades de ensino. Apresenta o maior conjunto de armazenagem de grãos numa instituição de ensino no país. O departamento dispõe também de técnicos de nível superior, servidores de nível médio e de apoio para pleno funcionamento das atividades administrativas e manutenção dos laboratórios. Nesse momento histórico que todos nós estamos hoje vivendo, os 80 anos do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, é importante nos lembrarmos de todos aqueles que construíram essa história. Os professores, os servidores, os estudantes, os pesquisadores, os administradores, enfim, todos aqueles que nos ajudaram a construir essa família que com certeza tem contribuído para que o ensino agrícola, o ensino agrário no país seja diferente, o ensino seja composto da competência técnica, da competência científica, mas ao mesmo tempo um ensino voltado para as questões sociais tão importantes para o nosso país e que fazem com que o seu desenvolvimento possa ser galgado nas demandas que a sociedade tem e naquilo que a universidade deve fazer, atender essas demandas com competência científica. Eu desejaria tudo de bom, tudo do melhor. Eu amo, eu adoro esse departamento.